ele é semiótico, né? Ele trabalhou muito com semiologia, ele é perto do Metz, do Christian Metz, né? Como semiólogo, e produziu bastante nessa linha. E é um especialista em teoria do cinema. Ele escreveu esse livro, que é meio uma introdução à teoria do cinema, só que ele fez esse recorte de 45 até meados dos anos 90, que foi quando o livro saiu, ele nunca atualizou. E aí escreveu esse Diário Adolescente, que já é um pouco ao largo dos primeiros desenvolvimentos teóricos que ele fez nos anos 60, nos anos 70. Foi aluno do Metz. Né? Ele atualmente é professor na Yale. Italiano, na verdade ele é de Bolonha, né? Ele deve estar com o professor convidado ou se pode estar indo lá todo ano, mas ele é de origem italiana, da aula na Itália. Tá. E esse livro, Why of the Century, ele conecta diferentes perspectivas da pesquisa do Casetti e parte da análise de um grupo diferente diverso de filmes e de teorias das 4 primeiras décadas do século XX. Ele fala que o cinema negociou com diferentes instâncias do moderno, né? Do período moderno. O cinema se tornando ponto de referência constante, né? Para o pensamento, para a população, para as pessoas do mundo todo. Né? Aí ele diz que isso é suficiente para se perguntar o que o cinema deu e o que o cinema pegou desse período moderno. Né? Quais as trocas que foram estabelecidas. Ele fala que é uma troca sempre aberta, né, recíproca, baseada numa cumplicidade. Ele fala que o cinema moldou a história cultural e intelectual, né, com essas negociações. Ele fala que não foi somente um tradutor perfeito do último século, como também um agente ativo, determinando como essa década turbulenta ia se desenrolar. Então, falando da atuação, do protagonismo que o cinema teve nesse período. Os pontos-chave que ele toma para definir como foi esse olhar, como esse olho do século, como foi esse olhar, é uma pergunta que ele se faz. Como é possível definir o olhar que o cinema coloca para o século XX? Ele fala que em diálogo com essa época ele experimentou mais do que qualquer outra... Aliás, é uma outra pergunta que ele faz. Né? No diálogo que ele travou com essa época, o cinema experimentou mais do que qualquer outra arte que trabalhou com formas de visão e se tornou, acabou por se tornar uma linguagem comum, né? Uma linguagem que todo mundo mundialmente é compreendida. Né? Que formas de visão o cinema inaugura? A riqueza de estímulos perceptivos, mas também traz uma estrutura que orienta, que não deixa o espectador desorientado, né? Que está preocupado também em guiar. E aí, por essa outra característica de orientação também, né? Tem o sensível num extremo
e a orientação em outro, ele acaba se tornando um meio de massa. Né? Mas, e essa outra ponta, esse outro extremo do sensível, tem a ver com o pensar, a forma de pensar. Né? Ele estabelece também a forma de pensar e uma disciplina. Né? Uma disciplina no sentido de que ele é uma coisa já pré-moldada, em alguns casos, mas é uma forma de pensar também, que articula categorias usadas para abordar uma realidade. Né? Então, como forma de pensar é mais livre, trabalha com estruturas mais em que a criatividade, as construções mais livres podem se inserir. Então, acho que mesmo não chegando nos 2 minutos, pensei em trazer esse filme porque na sequência dele ele apresenta essas imagens violentas da morte, né, do animal, do abatimento. E isso para falar de um percurso da carne, depois tem a venda. Isso é como um clímax, como a linha do espetáculo, né, que tem um ápice logo no início, e depois tem uma depressão, assim, que eu acho que é a questão da venda da carne no mercado, que são cenas menos impactantes do que essa, mas termina com os restos da feira e pessoas catando, e entre elas a carniça, que daí finaliza o ciclo da carne, e pessoas catando lixo no chão. E eu achei que é interessante para falar de uma complexidade que ele fala no livro, que o olhar do cinema traz. Né? Eu acho que tem um pouco da contradição de uma ideia de oxímoro que ele traz, se a gente pensar nas imagens do real que ele traz para a gente, mas ele também faz uma construção meio que talvez não sei se pode falar da ideia de ficção, mas de uma ideia de criação mais elaborada, mais subjetiva com essas imagens, para tratar no final das pessoas, de uma condição social das pessoas catando lixo no chão. Explica um pouco mais essa questão da modernidade, porque é o tema central, né? Qual seria a relação do cinema então com a modernidade? Então, ele fala que o cinema está presente nas mudanças que a modernidade, que é a característica da modernidade. Eu acho que tem a ver com essa questão da mudança, o corte do cinema, o movimento da imagem. É o tema do livro, né? Enfim, a relação, qual que é a relação do cinema com a modernidade, né? E qual a preocupação que ele exerce. Na verdade, o texto se volta para o cinema como uma espécie de sensibilidade, digamos, né? E a relação entre essa sensibilidade e uma forma imagética, né? E essa relação é que ele chama de experiência, né? É que você tem uma nova sensibilidade no início do século, né? E, na realidade, o que ele vai fazer é tentar pensar, por isso inclusive é chamado o olho do século, né? E tentar pensar esse sujeito, que aí você tem também uma questão de você corporificar o sujeito, né? Que é a discussão dele com o Metz na semiologia. O Metz é mais formal e ele já quer dar uma unidade mais corporal ao sujeito. É pensar essa sensibilidade como uma espécie de um corpo humano no início do século. Por isso que eu te perguntei, o que é essa modernidade? Isso que ele chama de experiência, né? Tem alguém lá vendo, só que no caso é o olho da câmera, né? É um tipo de olho diferente, por exemplo, do que o Bronigan, que é o outro texto que a gente vai ver hoje, né? Pensa, né? Em termos de definição da câmera. Então, o que está em jogo, assim, de uma maneira geral, é um pouco isso, é saber o que significa essa experiência cinematográfica, né? Em termos não só em termos de um sujeito que tem uma sensibilidade nova no mundo,
mas de uma forma, e aí uma forma narrativa, uma forma artística, aí eu vou pensar o cinema. O texto, né, na verdade, o livro, retórica, né, e representação no filme de não ficção, né, do Plantinga, e logo lá na introdução do livro ele vai discutir os propósitos, né, qual que é o objetivo, né, dele nesse trabalho, que é pensar justamente uma retórica e uma pragmática do filme de não ficção, né? E o que seria essa pragmática, né, como ele coloca, né? Ele vai mencionar a pragmática do filme de não ficção como um estudo de como as não ficções são usadas para desempenhar várias funções sociais, conforme os propósitos dos seus realizadores. E, por sua vez, a retórica, ele coloca como o estudo da riqueza, da complexidade e especificidade do discurso de não ficção, e os meios pelos quais ele é estruturado, né? E aí ele vai dizer, lá na introdução ele já adianta o que ele vai enfatizar no decorrer do livro, né? Que o discurso de não ficção dá forma à representação do mundo histórico por meio da seleção, estrutura, estilo, ênfase e através do conceito que ele chama de voz, a qual, segundo ele, né, ele vai propor uma tipologia lá, né, entre a voz formal, né, a formal voice, a voz aberta, né, a open voice, e a voz poética, né, a poetic voice. Em relação à filiação teórica aí, na introdução ainda, né, ele vai dizer, né, a obra não adere a uma escola ou um programa teórico bem definido, mas aproxima questões referentes a um espectro maior, com origens diversas, da teoria fílmica, filosofia, análise cultural. É o livro dele. Então, assim, até como o Fernando adiantou agora no seminário do Raulito, assim, ele é bem mais aberto, assim, né? E aí ele diz, né, que ele trabalha com questões teóricas de origens diversas, né? Então, teoria fílmica, filosofia, narratologia, psicologia, teoria da arte e, claro, a questão sobre os estudos aí sobre o filme de não ficção, né? E aí ele vai dizer, né, trata-se de um projeto colaborativo entre várias disciplinas para pensar, então, essa ideia da retórica e da pragmática aí no filme de não ficção. O livro é dividido em 10 capítulos, eu não vou extrapolar, né, expor todos aí, né, porque senão seria muita coisa, mas eu vou procurar pensar os momentos mais representativos, aí que em alguns momentos a leitura dele, que ele é bem detalhista, né, assim, ele analisa, não vou dizer que ele chega a fazer uma análise exaustiva, mas ele cita um corpus assim, muito grande de filmes, né, de documentários. Alguns a gente chegou a ver aqui no decorrer da aula, né, mas que, por exemplo, no final ele vai falar sobre o documentário poético e o cinema de vanguarda, né? Aí ele analisa um documentário chamado, acho que é Castro Spirits, né? E eu fui vendo e eu não conseguia visualizar aquilo, aí eu fui buscar o filme para ficar melhor o que ele estava querendo dizer, né? Então, assim, acho que é legal fazer esse exercício da gente também tentar ampliar o nosso repertório de filmes, né? Então, assim, buscar esses filmes, esses produtos audiovisuais que ele cita. Ele vai iniciar o livro, né, se questionando aí, né, sobre o que seria um filme de não ficção, né, se seria possível definir, né, e ele defende, né, essa questão aí de que nós devemos sim categorizar, devemos sim sistematizar. E aí ele vai dialogar em algumas questões aí com o que o Raulito já adiantou, e no sentido dele pensar, em propor, né, que a gente pense justamente a partir de um recorte diacrônico, né, que ele coloca lá a chamada teoria do protótipo, né? Então ele propõe, né, que a gente caracterize o documentário a partir do ponto de vista da teoria do protótipo, dos modelos, ou seja, da gente voltar para a nossa história, né, buscando aí essas diversas manifestações, esses diversos produtos aí, desde o documentarismo britânico, cinema direto, cinema verdade, e documentário contemporâneo, para procurar identificar esses modelos que existem aí, né? Então ele trabalha com essa perspectiva, esse recorte diacrônico.
Um conceito que ele retoma do Carroll, né, a ideia aí de indexação, né, que acho que o Raulito já explorou bastante aqui. Então, pensando aí a indexação, né, como sendo do domínio, né, mais do social do que do individual, né, até ele vai apontar lá, né, que a indexação ocorre por meio dos créditos e títulos, menções explícitas do filme como não ficção em publicidades, releases, entrevistas, né, na palavra, então, de boca a boca aí, entre os espectadores. E um outro elemento que ele coloca como importante para definir o campo da não ficção é a chamada teoria dos mundos projetados e a posição assertiva, né? Então, o que ele vai colocar aí? Né? Para cada mundo projetado que um determinado produto audiovisual aí realiza, né, corresponde uma tomada de posição, uma determinada postura. Então, essa teoria dos mundos projetados, que ele busca do Nicholas Wolterstorff, consiste em um convite, então, para que o espectador considere as ações apresentadas no produto audiovisual a partir de duas posições, ou uma posição assertiva, que teria, digamos assim, esse compromisso aí com o mundo histórico, ou uma posição fictícia, né, imaginária. A partir, então, dessa ideia dele pensar a não ficção a partir dessas questões, ele vai buscar aí alguns exemplos, até o segundo capítulo se intitula, né, Exemplares e Expressão. Então, na história da não ficção, e vai concluir dizendo nesse capítulo, né, que os filmes de não ficção incluem uma variedade de discursos sobre o mundo. Então, pensar na não ficção como algo expressivo, né, ou como Grierson afirmou, né, essa ideia do tratamento criativo em relação à indexação e à postura assertiva traz várias vantagens. A primeira é que permite-nos iniciar nossa discussão sobre não ficção sem passar pelas confusões levantadas por noções como objetividade e realismo. As não ficções são retóricas e não originalmente representações. O terceiro e o quarto capítulos, ele vai buscar aí na semiótica, né, peirciana, para pensar as imagens como ícones e índices, certo? A ideia que interessa aí para o Plantinga é pensar essa divisão dos signos em ícones e índices em relação aí ao seu referente. Então, nessa perspectiva, a imagem vai ter uma relação icônica, ou seja, uma relação, né, de testemunha, então essa relação de semelhança, né, entre o signo e o referente, e indicial, que seria para ele uma evidência, né? Então essa relação de contiguidade entre o signo e o referente, com o evento profílmico. E ele vai, então, desconstruir, então, a partir dessa perspectiva da semiótica, a ideia de que as imagens e os sons mostram-nos a realidade, a transparência, o passado como realmente é. E ele conclui o principal desse capítulo, né, com a ideia de que o filme é linguagem, e assim sendo, a linguagem do filme reside em aspectos da comunicação visual e sonora, que são convencionais. As tomadas e os sons podem ser manipulados para vários propósitos. Agora, o próximo capítulo, né, o 5, intitulado aí Discurso de Não Ficção, onde ele vai, a partir desse corpus aí com o qual ele trabalha, procurar pensar essa organização aí abstrata, né, dos materiais fílmicos, né, ou seja, essa ideia do como, né, o modelo, o mundo projetado do filme, ele vai dizer, é o que, no caso da não ficção, o mundo projetado é um modelo do mundo real. E pensando nessa organização aí do discurso de não ficção, ele vai dizer que as principais estratégias, né, são a seleção, né, a questão da ordem, aí, né, da hierarquização, da ênfase e, por último, a ideia da voz.